Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos. E antes de começar esse vídeo, eu pensei bem se eu ficava com esse microfone ou se eu tentava colocar o fone do headset, né? E me dá uma qualidade um tanto quanto menor, imagino. Porém, esse microfone aqui, ele me dá um certo problema. Que é o seguinte, antes de tudo, vejam como eu ficaria com o headset. Até que não tá tão ruim, né? Esse microfone aqui, cara, ele tem um problema, que é o seguinte, ele é corticoide, seja lá o que isso significa. Mas, em resumo, eu tenho que ficar com a boca bem próxima do microfone para que ele capte bem o som. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, olhar para cá, ele já não vai captar tão bem. Ou se eu simplesmente afastar o microfone, tipo isso, já não vai captar tão bem. Talvez ele já não vai captar tão bem, né? Mas talvez isso seja por causa de alguns filtros que eu tenha colocado no microfone para que ele não pegasse o ruído do ambiente. O que é bom, afinal esses vídeos aqui eles ficam com pouquíssimo ruído, imagino. Mas tem essa desvantagem que o microfone tem que ficar aqui, literalmente na minha cara, na minha boca. Se eu afastar um pouco ele, ele já não pega. E talvez eu resolva isso, ou tente resolver isso com alguma configuração aqui do sistema. Mas atualmente já tá bom. Bom, o assunto de hoje não é sobre isso. Na verdade, faz um tempo considerável até que eu não gravo nada. Na verdade, eu não lembro exatamente quanto tempo faz. Depois eu vejo aqui, ó, o cursor do mousezinho aqui do lado, ó. Dá pra ver certinho, né? Deve ter alguma opção no OBS que eu coloco ele em tela cheia aqui no meu computador, mas sinceramente eu não tô nem aí. Pelo menos não por enquanto. Bom, enfim, na verdade o vídeo de hoje é sobre. Bem, eu separei alguns temas, tá? E o tema que eu queria falar hoje é. Deixa eu só ver no meu gabarito ali, porque nem eu sei do que é, eu vou só falar sobre o tema. Ah, lembrei. Bom, hoje é domingo, né? Hoje é domingo e é o final de um feriado prolongado que aconteceu essa semana, né? Feriados, assim, meio raros, mas que reza a lenda que ano que vem, eu acho, terão mais. Feriados de pontes, de emendas. Muitas empresas emendam os feriados. Emendam ou emendam? Emendam, né? Acho que é isso. Emendam os feriados, né? Então, por exemplo, se um feriado cai na terça-feira, ela também dá folga para os funcionários segunda-feira. Isso, por um lado, é ruim, porque a empresa não paga por esse um dia. Ela paga pelos feriados, porém ela não paga por esse dia de ponte. No entanto, esse dia de ponte é legal para você fazer viagens prolongadas, né? Então, por exemplo, eh, você vai para uma praia. Cara, você tem 4 dias. Então, vamos supor que o feriado cai na quinta-feira. Tem sexta, quinta, sexta, sábado e domingo. São 4 dias. A mesma coisa na terça-feira. Tem 4 dias também. Então, 4 dias para ficar em casa é tipo um final de semana dobrado, né? Dá para fazer muita coisa, muito bom. E eu passei esses 4 dias em casa e eu tive um projeto esse fim de semana que foi o seguinte: claro, eu fiz umas coisas aqui, umas coisas ali, mas no geral eu tive um projeto principal esse fim de semana, que foi assistir um filme. Mas não qualquer filme. Assisti 3 filmes, muito longos por sinal, e foi a trilogia do Senhor dos Anéis, né? O. A... Já esqueci o nome dos filmes. A Sociedade do Anel, Duas Torres e O Retorno do Rei. Todos os três em versão estendida. E eu tenho que dizer que hoje em dia é muito difícil, é quase impossível prestar atenção em alguma coisa durante tanto tempo. Ainda mais pela sociedade que a gente vive, que é completamente repleta de pequenos estímulos e que sua atenção está totalmente dividida em todo momento. Então, você está fazendo, sei lá, uma comida, você quer ouvir uma música, porque você não pode ficar sem dopamina ali. Então, fazer pequenas atividades que antes eram normais, hoje já são quase insuportáveis. Pelo menos para minha geração. Por esse vício de dopamina, por essa coisa de sempre querer estar fazendo alguma coisa ali e tudo mais. E você não consegue se concentrar em um único projeto. Você não consegue se concentrar em uma única coisa. E esse foi um desafio real quando eu fui tentar assistir essa trilogia de filmes. Eu não assisti ela em consecutivo, né, seguida, até porque eu acho que eu não aguentaria, né? Você olha pro filme ali, você vê, são 3 horas. Não parece tanta coisa, 3 horas. Mas, cara, é muita coisa, na real. 3 horas seguidas de filme ali parece algo normal, né? Mas na real é bem difícil manter essa atenção, ainda mais quando você tá em casa. Quando eu vou ao cinema, é mais tranquilo, porque eu tô num ambiente ali em que não tem tantos estímulos que me distraiam. O estímulo que me distrai, sei lá, é.
às vezes olhar pro lado e alguém tossir. Eu olho pra pessoa, a pessoa tossiu, opa, aí eu volto a atenção pro filme, sabe? Eu até fui no cinema um dia desses, mas eu falo disso em outra ocasião. Pois bem, então eu assisti a trilogia do Senhor dos Anéis, e eu nunca tinha assistido o Senhor dos Anéis antes. Na verdade, eu tinha tentado assistir a Sociedade do Anel, e eu fui até o momento em que eles fazem a aliança, que é a Sociedade do Anel definitivamente, né? Que tem o Legolas, o Aragorn, eu acho que é esse o nome dele, o Frodo, o Sam e os dois hobbitzinhos que eu esqueci o nome deles. Bom, e o anão? É Gimli, eu não lembro o nome do anão. Enfim, e aí eu tinha assistido até esse momento. Mas no começo do filme ele explica a lore principal e tudo mais, e assim, dá pra resumir Senhor dos Anéis como basicamente, assim, é uma trilogia de filmes inspirada em na verdade teve um livro antes, depois eles fizeram um filme. Inclusive eu vi um mini documentário, né, um vídeo de, sei lá, 1 hora de como eles gravaram O Senhor dos Anéis. E, cara, assim, foi, segundo quem dirigiu foi o Peter Jackson, né? Será que eu tô falando besteira? Será que realmente foi o Peter Jackson que dirigiu? Deixa eu ver. Senhor dos Anéis, diretor. Ah, foi o Peter Jackson. Beleza. Então, realmente, eu tô certo na minha afirmação que foi o Peter Jackson. Pois bem. E assim, o mini doc que eu vi, ele basicamente retratou que foi extremamente estressante, que eles demoraram acho que 1 ano e 6 meses pra gravar os 3 filmes de uma vez. Tanto que você não espera muito tempo, os personagens nem envelhecem, cara. É tipo, no, em 2002, em 2001 ou 2002, eu não lembro. Foram anos consecutivos, né? Você teve um ano o primeiro, no outro ano o segundo, no outro ano o terceiro, se eu não me engano. Enfim, eu não sou um grande fã do Senhor dos Anéis e eu sei que é um filme muito clássico e reza a lenda que muito bom, pelo menos é o que todos diziam. Então eu resolvi dedicar um tempo, dediquei um feriadão, hein, pra assistir esses 3 filmes, cara. Não é fácil, hein? E uma coisa que eu percebi é que é muito difícil você introduzir, assim, eu estranho isso. Mas é, assim, antes de falar do Senhor dos Anéis em si, eu só queria dizer que é muito difícil hoje em dia você introduzir alguma coisa pra uma pessoa da minha idade com a mente já formada, né? Então, uma vez eu vi quando eu ouvi falar quando era criança que tem uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. E eu posso estar enganado também, assim como qualquer coisa aqui. E essa região, então, é formada, é decisiva para, na verdade, ela é muito importante para tomada de decisão, né? Então, cientificamente, essa região ela só é formada com o que finalizada, né? Com 21 anos de idade, 22 anos de idade, eu não lembro. Basicamente é mais ou menos a idade que eu tenho, né? Eu lembro que eu ouvi essa informação quando estava tendo um debate na minha escola, lá no ensino fundamental, sobre redução da maioridade penal de 18 anos para 16 anos, né? Bom, enfim, é um tema que esfriou bastante. Hoje em dia, poucas pessoas falam desse tema, mas faz parte daquele baita debate ali de impeachment da Dilma de 2016 e tudo mais. Eu lembro dessa época vividamente. Não acompanhava a política naquela época, mas sabia que algo importante estava acontecendo. Pois bem, voltando a falar do Senhor dos Anéis, e por que, que eu falei dessa questão do córtex pré-frontal, né? Porque eu percebo que hoje em dia, com o meu senso crítico, as coisas já bem desenvolvidas, claro que a gente é um ser humano sempre em construção e a gente vai aprendendo coisas novas e mudando as opiniões, e que bom. Eu percebo que hoje em dia é muito mais difícil me introduzir alguma coisa que eu goste. Mais uma vez, sou estranho. Por exemplo, eu gosto muito de Star Wars. Mas hoje em dia eu fico me questionando se de fato eu gosto de Star Wars ou se eu só fui apresentado a Star Wars quando eu era criança. E aí era muito mais fácil que assuntos fossem introduzidos e parecessem muito mais legais. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu assistia a sessão da tarde, eu ficava tipo, caramba, que legal esse filme. Era um filme sobre Idade Média. E aí eu, por exemplo, né? E aí, por exemplo, eu ficava pensando, imaginando depois que o filme acabava, nossa, eu queria ser um cavaleiro, eu queria vestir uma armadura. Aí eu, sei lá, pegava um papelão e aí eu pensava, nossa, eu vou fazer uma armadura de papelão, vai ser muito legal. Ou então, sei lá, assistir Os Vingadores e ficar fascinado. Os Vingadores ou qualquer filme da Marvel e ficar fascinado. Ou então, sei lá, cara.
Foram tantos filmes. Tipo, ou então assisti Lagoa Azul na sessão da tarde, que eu acho que eu nunca assisti Lagoa Azul, mas é um bom exemplo. E tentar me imaginar como um náufrago, sabe? A minha imaginação era muito mais fértil naquela época e assuntos eram muito mais fáceis de serem introduzidos, né? Hoje em dia é muito mais complicado. E eu percebi isso com O Senhor dos Anéis. Todo mundo fala que O Senhor dos Anéis é bom. Todo mundo fala que O Senhor dos Anéis é legal. Ele é um dos ícones da cultura pop. Talvez não tanto quanto Star Wars, mas enfim. E eu, assim, achei Senhor dos Anéis legais? Legal, achei, claro. Mas, sobretudo, eu não achei um filme. Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Mas, assim, é que não me agradou como eu gostaria. O filme é bom, excelente. Ele tem cenas épicas, foi difícil de produzir, o roteiro é bom, tudo naquele filme é bom. Só que, sei lá, eu sinto que eu teria me divertido mais com o filme do Adam Sandler. Então talvez o problema seja eu. Talvez o problema não seja o filme. Porque o filme é bom. Eu tô admitindo isso. O filme não é ruim. Mas eu não consegui dar o devido valor que o filme merecia. É, pelo menos, assim, como eu disse, eu tô me baseando muito na opinião de outras pessoas pra falar do filme. Mas a verdade é que O Senhor dos Anéis foram, o quê? 9, 10 horas. E o resumo do filme é que, beleza, você vive numa sociedade então onde existe magia, onde existem vários povos, tem os hobbits, tem os orcs, tem os anões, tem os elfos e tem os homens, né? E talvez tenham mais, na Terra-média. E aí, basicamente, alguns anéis mágicos foram forjados, esse é o começo da história. E um anel deles, aí os anéis foram distribuídos, cada anel tem o seu poder, enfim. Na verdade, tá aí uma coisa que eu não eu acho que não contou muito bem essa história em Senhor dos Anéis, cara. Pelo menos no filme que eu vi. Porque foram entregues vários anéis. Só que eu só vi o anel. Só realmente vi o anel daquela elfo mágica lá que dá os acessórios pra cada um dos membros da Sociedade do Anel. Então ela dá a corda pro Sam, ela dá a espada pro Frodo, ela dá. O que mais, cara? Na verdade, pro Frodo ela não dá espada, ela dá aquele negócio de luz, né? Que inclusive é muito útil pra ele lutar contra a aranha depois. Só que, enfim, eu acabei não vendo tanto os outros anéis. Dá pra fazer muita piada com os Senhor dos Anéis, caramba. Mas, enfim, cara. Meu relógio tocou aqui. Sinal de que são 9 da noite. Nossa, meu relógio ele tá super adiantado, cara. Ele tá falando que são 10 horas, mas são 9h55. Ele tá 5 minutos pra frente. Olha que coisa doida, cara. Bom, enfim, meu relógio tá 5 minutos adiantado. Isso é possivelmente um problema. Talvez eu tenha que ahn, reajustá-lo. Bom, enfim, voltando a falar de Senhor dos Anéis. Nossa, cara, é incrível. Eu nunca consigo fazer um vídeo focado em um assunto. Eu sempre tenho que me distrair várias vezes, né? Enfim, cara, e aí, em resumo, eles têm que destruir o anel. O anel é poderoso, ele foi forjado por um mago negro, por um cavaleiro negro, sei lá, a personificação do mal ali na história. E o anel, ele tenta o tempo todo voltar pro dono dele. Então, o anel, ele causa pensamentos, ele corrói as pessoas, ele envenena as pessoas, né? Então, as pessoas ficam gananciosas, elas querem o poder e não necessariamente conscientemente, né? Então, não é como se tivesse, sei lá, 1 bilhão de reais, de dólares, vai, em uma conta que ela poderia ser minha e aí eu me corrompo por causa dessa quantidade de dinheiro. Não é só algo consciente. O anel realmente ele é mágico e ele vai envenenando a tua mente com alguns pensamentos absurdos, né? Isso acontece, por exemplo, com Frodo, que é um hobbit, e até onde eu sei, hobbits não são extremamente gananciosos, né? Pelo menos é isso que eu vi sobre os hobbits, né? Assim como em Star Wars, deve ter uma wiki, deve ter uma galera que estuda Senhor dos Anéis e vê cada detalhe e sabe exatamente tudo quantos dedos nos pés tem os hobbits. Inclusive, eu acho que devem ser 5 dedos em cada pé. Eles têm, inclusive, o pé bem peludo, pelo que eu vi no filme lá. Enfim, é uma sociedade mágica, né? E aí no final eles têm tudo isso que eu falei, e aí no final eles conseguem destruir o Um Anel, que é esse anel do mal aí, e aí fica tudo bem, né? E eu sei que tem outros filmes que são O Hobbit, né? Na verdade, pelo que eu vi, são seis filmes, né? Três da franquia principal e os outros eu sinceramente não sei o que é e não sei se eu quero vê-los, né? Então, em resumo, Senhor dos Anéis foi interessante, foi bacana. Eu enchi o saco na metade dos filmes porque é muito longo.
Cara, tinha cenas, assim, tinham cenas que eram muito legais de ver. Então, por exemplo, toda cena que aparecia o Frodo, eu achava muito bacana. Pelo menos a maioria dela. Então, cara, Senhor dos Anéis, no começo eu tava prestando bastante atenção e realmente, todas as cenas que apareciam o Frodo, eu tava achando bastante interessante. Porque seria como contar a história do Frodo propriamente. Só que ele foi se ramificando, foi contando várias histórias. A história do Frodo, aí se separou. Aí, tipo, enquanto tava rolando uma parada com o Frodo aqui, tinha a parada do Gandalf. Aí em certos momentos eles se juntavam, o que é bem legal. Só que torna ainda mais difícil de acompanhar, né? Porque tem toda uma questão política complexa que também não é negativo. Afinal de contas, Star Wars também tem bastante disso. E eu gosto de Star Wars, por isso que eu tento entender essas tramas políticas que acontecem na série. Enfim. E aí dá tudo certo no final e eu não sei se volta a ter algum problema, porque eu não cheguei a assistir o Hobbit, né? Que são os outros três filmes lá, sei lá. Interessante. Cara, e pensar que Senhor dos Anéis, Duas Torres, né? Que é o segundo filme, ele recebeu 12 Oscars, né? Se você pega os filmes que mais receberam Oscars, né, você tem Ben-Hur, de 59. Será que eu tô falando. Será que é de 59 mesmo? É um filme bem antigo. Ben-Hur. Você também tem Senhor dos Anéis Duas Torres. E você tem Titanic. Desses, eu acho que todos são merecidos, mas Titanic, principalmente, esse filme. Pô, eu lembro de ter chorado várias vezes quando assisti ele quando era criança. Inclusive, quero voltar a assistir em algum momento. Titanic, muito bom. Eu acho que, sobretudo, o Titanic é bem merecedor desses Oscars mesmo. E é isso, cara. Esse foi O Senhor dos Anéis. Assisti uma sequência de filmes aí que, em algum momento da minha vida, eu deveria ter assistido. Achei interessante, mas, sei lá, acho que não é pra mim, né? Assim, eu não me diverti tanto vendo O Senhor dos Anéis, sabe? Talvez o problema não seja O Senhor dos Anéis. Eu acho que o problema não é O Senhor dos Anéis. O problema sou eu, né? Eu acho que talvez eu não esteja em um bom momento pra me entregar a uma história, ainda mais uma história tão longa assim. Talvez se eu tivesse em hiperfoco em Senhor dos Anéis ali durante um determinado momento e fosse assistir os filmes, eu pensasse, nossa, que coisa. Mas não foi o caso, né? E assim, agora o Senhor dos Anéis entra pra lista de filmes que talvez eu devesse dar uma chance mais pra frente pra assistir em outro momento da minha vida. Só que, cara, difícil assistir. Porque, como eu disse, acho que são mais de 10 horas os três filmes. Então, uau, muito tempo. E é isso, cara. Tchau, tchau.